Hoje eu quero traçar com você um perfil de quê? De como deve ser um missionário. Agora, eu sei que existem muitas maneiras de falar, um missionário é alguém que faz isso, um missionário é alguém que faz aquilo, que vai para tal lugar. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos criar uma imagem hoje desse perfil, de alguém que vive a vida e chamado missionário. E quais são os sinais que seguem essa pessoa? Nesse devocional com você, eu quero ver os 3 sinais que seguem um verdadeiro missionário. Vamos começar lendo em Marcos capítulo 16. Vocês já sabem que isso é a grande comissão, é o lugar onde Jesus deu as instruções de como devemos agora passar o nosso tempo aqui na Terra. Qual que é o foco principal, o alvo? É essa grande comissão nossa. Vamos ver o que está escrito nos versículos 17 e 18. Está escrito assim: "E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas, poderão pegar em serpentes com toda segurança e se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados." Então Jesus já nos dá um trailer, um spoiler, vamos dizer, de como é a vida do missionário, como é a vida dos filhos de Deus que vivem essa grande comissão. E eu acho que alguém que é um maravilhoso exemplo para nós é o próprio apóstolo Paulo e os seus discípulos que viajavam com ele. Eles eram realmente exemplos de missionários verdadeiros. E eu quero, usando a história em Atos 16, mostrar como eles são realmente pessoas que viveram a grande comissão e pintar essa imagem, esse quadro para nós de como nós então podemos ser e viver vidas de missionários. A primeira coisa que você vê, eu acho que é o sinal, o primeiro sinal que segue um verdadeiro missionário é autoridade espiritual. Você pode ver em Atos 16, tem a parte da história onde Paulo e Silas expulsam um demônio de uma menina que pode ver o futuro. Ela dá profecias sobre o futuro, usando magia, e era uma grande fonte de renda de pessoas naquela época através desse tipo de magia. Pessoas chegavam com suas ansiedades, suas perguntas, e essas pessoas respondiam, interpretando o futuro, usando espíritos malignos. Paulo viu isso acontecendo e essa menina os perturbava, o espírito naquela menina os perturbava. Então Paulo, querendo saber mais, expulsou o demônio dessa menina. E ela foi liberta, acabou causando um grande problema para Paulo e Silas. Mas você pode ver que Paulo cumpriu isso que foi dito na grande comissão. Ele tinha autoridade para expulsar demônios. Também muitas curas e milagres seguiam eles para todo lugar. E é interessante que você vê que não importava aonde, com quem, qual tipo de pessoa, se eles estavam com ricos, com pobres, com pessoas nobres, pessoas simples. Paulo e todos os apóstolos, todos os missionários carregavam uma autoridade espiritual que ninguém conseguia negar. Era algo sobrenatural sobre eles. E eu acho que esse é o primeiro sinal. Você tem uma autoridade espiritual. E é impressionante que a oração intensa, Tiago diz, é essa oração de declaração. É a declaração de autoridade, de quem sabe quem eles são em Cristo Jesus. Um verdadeiro missionário conhece sua identidade. Ele sabe a autoridade que ele carrega e ele pode declarar em fé, sabendo que demônios vão ser expulsos, que pessoas vão ser curadas, que portas vão abrir. Então esse é o primeiro sinal que segue o missionário. Você tem autoridade espiritual. A segunda coisa que nós podemos ver que segue o missionário é paz e alegria. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas são presos por causa daquilo. Isso rompeu a economia de muitos, expulsando o demônio daquela menina, e a cidade revoltou contra eles. Mandaram eles para prisão. E impressionante, temos aquela famosa história sobre Paulo e Silas louvando ao Senhor, cantando e adorando a Deus, mesmo presos. E é impressionante, você sabe, né? As muralhas sacudiram, tiveram um terremoto e eles não fugiram, converteu o guarda.
Mas eu acho uma das coisas mais lindas dessa história é o fato que Paulo e Silas estavam descansando no meio dos seus problemas. E sabe, um dos sinais de alguém que está vivendo em Cristo é que você tem paz e alegria até no momento de dificuldade. Porque nós vivemos não por aquilo que nós vemos, não pelas circunstâncias, mas por aquilo que cremos. Isso é a vida do missionário, é alguém que pode ver que a situação está ruim, mas ele sabe a verdade que existe dentro dele. Que nós, primeiramente, temos um lugar muito melhor nos esperando. Temos um Deus que nos ama, todo-poderoso, que pode resolver qualquer circunstância. Por que ficar ansioso? Por que ficar triste? Por que ter desespero? Temos um Deus muito maior, muito mais bondoso do que isso. Podemos ter paz e alegria em todo o tempo. Eles eram pessoas que celebravam até na miséria, que tinham uma paz que ia além do entendimento. Quando você está na prisão, condenado, e você é inocente, duvido que você vai ficar contente, em paz. Mas Paulo e Silas sabiam que a história deles não iria acabar ali. E se acabasse, amém. Vamos para o braço do Pai. Eles podem ter paz total. Nós também. Hoje em dia, nós que somos chamados, nós que somos filhos, podemos ter paz em todo momento, alegria até na miséria e não viver por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que cremos. Esse é o segundo sinal de um missionário, é alguém que vive com paz e alegria o tempo inteiro. E terceiro, e esse é muito importante para nós que temos chamados evangelísticos, missionários, pastorais, para servir a igreja, esse era um sinal que seguia Paulo e Silas, é que havia crescimento em todo lugar. Bem no início do capítulo e também no final, você pode ver que aonde o evangelho era pregado, havia crescimento no lugar. Aonde o evangelho é pregado, há crescimento, há multiplicação, pessoas são edificadas, fortalecidas, pessoas são levantadas para evangelizar, ganhar mais pessoas para Jesus. E é exatamente isso que acontecia em todo lugar que eles iam. Havia grande alegria na cidade, igrejas cresciam em números e pessoas eram edificadas. Você pode ver isso escrito várias vezes no capítulo 16 e também várias vezes no livro inteiro de Atos, onde eles iam, pessoas eram fortalecidas, edificados e havia grande crescimento naquela região. E esse é um sinal muito importante que segue o missionário. Aonde houve a pregação do evangelho, milagres e sinais, autoridade espiritual, quando você entra num lugar carregando graça, paz, alegria, você vai ver grandes resultados. Os números vão crescer, as pessoas vão estar edificadas, mais felizes, alegres, fortes, e você vai ter igrejas saudáveis. Esses são os sinais que seguem o missionário. Autoridade espiritual, paz e alegria e crescimento e edificação. Aleluia! Eu quero viver esse chamado, eu quero viver essa grande comissão e eu sei que você quer também. Vamos viver juntos. Bom, espero que você tenha gostado desse momento juntos. Comenta aí embaixo qual que é o aspecto missionário que você mais quer neste momento na sua vida, para a gente poder orar por você. Lembra que na nossa fraqueza é onde encontramos a força de Deus, a graça dele é feito perfeito em nós. Então pede ao seu Pai, ele vai te dar, ele vai te fazer um grande missionário na sua nação ou na nação que você tem sido chamado a servir. Aleluia! Não esqueça de deixar o seu like, comenta, se inscreva e, claro, liga o sininho para você não faltar nenhum dos nossos vídeos aqui no Destra for the Nations. E eu te vejo na próxima. É sempre um prazer estar com vocês. Sou Titus Stevens and I'll see you in the nations.